Olá! O ministro Paulo Guedes fala em colapso das contas públicas. Planejar nesse cenário não é fácil e nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, que é o relator do PPA, o Plano Plurianual, que organiza os gastos do governo federal com investimentos em grandes obras e também com a garantia de ofertas de serviços públicos para os próximos 4 anos, 2020 e 2023, não é isso, senador? É isso mesmo. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Renata. Obrigado aos nossos telespectadores. Se você me permite, o PPA, o Plano Plurianual, é a diretriz maior para os próximos 4 anos do que vai acontecer com a economia brasileira. Quanto o governo vai arrecadar, quanto o governo vai gastar e no que ele vai gastar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Senador, o senhor concorda com o ministro nessa descrição da situação fiscal do país? As contas públicas estão em colapso? O dinheiro acabou? Concordo, não só acabou, como o dinheiro está negativo, falta. Eu vou te dar uma explicação muito simples para isso. Se nós considerarmos os próximos anos, o ano de 2020, por exemplo, vai faltar entre receita e despesa, antes de pagar juro, a previsão era faltar 124 bilhões. No ano de 2021, a previsão é que falte 68 bilhões. Em 2022, faltam 31 bilhões. Então, em 2022, acaba o governo Bolsonaro. Então, você veja que esse ano de 2019 vai fechar com um rombo de... Era previsto 120 e poucos, agora tem o leilão do petróleo e tal, deve reduzir um pouco. Mas esse ano, ainda, mesmo com o leilão do petróleo, vai faltar mais de 80 bilhões. Então, todo o período do governo Bolsonaro, falta dinheiro no fim do ano. Isso sem pagar 1 centavo do valor da dívida e sem pagar 1 centavo dos juros sobre a dívida. Dívida essa interna que só faz crescer de maneira exponencial, de uma forma maluca. Senador, qual que é a importância do plano plurianual nesse cenário? Então, o plano plurianual, o próprio nome já está dizendo, é uma visão para além do ano, porque nós temos vários instrumentos que o governo usa para administrar as contas públicas. A primeira delas é o plano plurianual, depois você tem a lei das diretrizes orçamentárias e depois você tem a LOA, tá? que é a lei do orçamento anual. A LOA fala em um ano, não é? A das diretrizes, simplesmente ela não fala tanto em números, ela dá diretriz de como deve ser feito o orçamento anual. Agora, o orçamento anual fala em um ano. O PPA mostra a perspectiva a longo prazo, a 4 anos. Então, nós estamos analisando aqui os 3 anos que faltam do governo Bolsonaro e o primeiro ano do próximo presidente, que ninguém sabe quem é. Se der tudo certo no governo Bolsonaro, o próximo presidente, no primeiro ano, terá um superávit primário de 18 bilhões. Mas o governo Bolsonaro terá déficit primário, ou seja, antes dos juros, em todos os anos. Senador, o senhor está no seu primeiro mandato, não é nem como senador, é seu primeiro mandato eletivo. É verdade. Né? E como é a experiência de pegar um processo de gestão e de planejamento tão complexo como o PPA, sendo a sua primeira experiência, né? O seu primeiro ano no Senado, né? O primeiro ano numa casa legislativa? Renata, eu me sinto muito à vontade, porque eu sou economista de formação, já dei aula desses assuntos, fui professor de matemática, fui empresário a minha vida inteira, então eu conheço bem o orçamento, eu conheço bem planejamento. Por isso não é uma questão de você ser político ou não, isso é uma especialidade. Você tem que conhecer de economia, você tem que conhecer de contabilidade, você tem que gostar de raciocínio matemático para poder fazer isso. Eu poderia ter sido político a vida inteira e não saber nada disso. Então não é a política que dá esse conhecimento, esse é um conhecimento específico. Então eu estou muito à vontade com isso. E se você me permitir, eu queria avançar um pouco mais para que as pessoas entendam por que o ministro Paulo Guedes disse que o Brasil está quebrado e por que realmente está quebrado. Só para te dar grandes números, nos próximos 4 anos, o governo brasileiro vai gastar 6 trilhões e 800 bilhões de reais. É um número absolutamente fascinante. Para arredondar, 7 trilhões de reais. Aí você diz assim, mas que maravilha, então nós vamos fazer muitas estradas, muitas pontes,
vamos construir mais escolas, mais hospitais. Não. Tudo que ele vai gastar, desses quase 7 trilhões, ele vai gastar para pagar buraco de previdência. São 3 trilhões com a Previdência, não é isso? Para a Previdência, chega próximo de 3 trilhões. Para a folha de pagamento, vai para praticamente 1,5 trilhão. Ó. E aí ele tem algumas outras coisas, como despesa corrente, que dá mais 1 trilhão e pouco. Que a despesa corrente é água, luz, telefone, giz, etc., né? Papel e tal. De tal forma, Renato, que o governo desses 7 trilhões só sobra para ele investir em estradas, em infraestrutura, em bens de capital, que é como a gente chama, comprar uma máquina, fazer alguma coisa permanente, só sobra 135 bilhões. Isso é 2%. 2% de tudo que ele vai gastar. Então, o governo brasileiro é um monstro enorme que retira da sociedade em impostos 35% mais ou menos anualmente e vai devolver 2%. O resto ele consome com ele mesmo. Então, essa ideia de que o governo poderia ser o motor da economia, que com investimentos públicos nós criaríamos empregos, essa é uma ideia no Brasil que morreu. O Brasil foi tão violentado nos governos que antecederam o governo Bolsonaro, foi tão irresponsável. Olha, para as pessoas que nos assistem para entender, eu diria o seguinte: faça uma festa na tua casa, faça uma festa de 1 mês. Gaste tudo, compre champanhe, uísque, faça a festa. Todo mundo vai te aplaudir enquanto durar a festa, só que depois vem a ressaca. O Brasil entrou na ressaca. O Brasil, quando adotou aquelas políticas malucas de nova matriz econômica, de achar que o governo podia fazer o que bem entendesse, criou uma dívida imensa interna. Essa dívida vai evoluir, ela deve chegar, para você ter uma ideia, em 2023 ela chega, a dívida interna, a 7 trilhões e 700 bilhões. E o PIB, no crescimento que está previsto pelo PPA, chegará a 9 trilhões. Ou seja, o Brasil vai dever internamente 83% de tudo que o país produz em um ano. É uma situação realmente muito difícil. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele tem dito que o orçamento do próximo ano sinaliza que ou os senhores parlamentares reformam o Estado ou estarão aqui apenas validando o pagamento de pessoal e custeio da máquina pública sem nenhuma capacidade de investimento. É basicamente o que o senhor está falando também. Nós já estamos fazendo isso. Como é possível planejar num cenário de tanta instabilidade em relação até ao que será possível reformar, né? Pois é. Essa é uma preocupação, Renata, que eu tenho como senador e que eu converso muito com os meus pares. O Brasil ainda não se conscientizou do tamanho do problema do nosso governo, da nossa economia. Olha, se acontecer, só para você ter uma ideia, o crescimento previsto aqui pelo governo, que eu diria que é otimista, olha, esse ano nós estamos crescendo 0,8%, não é? O ano que vem e para os demais anos, a previsão de crescimento nossa é pífia. É coisa de 2% ao ano, na média. Se nós fizermos isso, o nosso desemprego, que hoje é de quase 12 milhões de pessoas, né, fora os subempregados e outros, que daí iria para mais de 20, daqui a 4 anos nós vamos estar patinando ainda com 10 milhões de desempregados. Quer dizer, a situação do desemprego não vai melhorar. Vai melhorar muito pouco. Não é? A economia não vai crescer o que estão imaginando. As medidas para retomar a economia são muito duras e tem que ser tomada, tem que ser cortado o privilégio, tem que fazer reforma tributária, tem que privatizar loucamente, que é isso que o Paulo Guedes está tentando fazer. A receita está certa. Agora, o problema é que a doença é tão grave que o tratamento vai ser longo. Então, o senhor também já falou numa audiência pública sobre a necessidade do Congresso avançar sobre certos tabus corporativos, interesses corporativos, despesas carimbadas em relação a gastos públicos. Eu gostaria que o senhor especificasse quais são esses avanços necessários. Inicialmente, de que tabus o senhor está falando em relação a gastos públicos que o parlamento precisa avançar sobre? Eu estou falando de tabu, por exemplo, da estabilidade. Todo funcionário público é estável no nosso país, não pode ser demitido. Mesmo quando o gasto com salário ultrapassa
todas as leis que prevêem os limites para eles. Isso é um tabu, não se pode falar em fim de estabilidade do funcionalismo público. Veja, no setor privado não há estabilidade, é onde tem desemprego, não é? Porque no setor público não há desemprego. Ninguém vai perder o emprego numa crise no setor público, porque tem uma lei que diz que eles são estáveis. Isso é um tabu que precisa acabar. O servidor público tem que ser um cidadão igual a todos os outros, tem que sofrer as consequências da má gestão do governo, até porque eu acho que ele é mais responsável ainda do que aquele que está trabalhando na iniciativa privada. Esse é um tabu seríssimo. Outro tabu é imaginar que são intocáveis as regras que cuidam da aposentadoria do setor público. Outro tabu é você achar que o Estado vai prover todo mundo o tempo todo. Não vai. Não vai. Você olha países que estão muito pior do que nós hoje, como a Venezuela, por exemplo, eles diminuíram no último ano 35% do PIB. É o caos, as pessoas estão fugindo do país. E nós podemos e iríamos por um caminho assim, se não tivesse sido feita a mudança de orientação política, mas isso foi só um pedaço. Agora precisa fazer a mudança de orientação econômica. Nós temos que ter um Estado mais enxuto, mais ágil, que custe menos, e o governo não pode ficar aumentar mais a carga tributária para tapar esses buracos que ele está fazendo. E essa dívida interna não pode continuar crescendo dessa forma. Só há uma maneira, tem que cortar gastos de maneira violenta, muito mais violenta do que aconteceu até agora. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, ele é o relator do PPA, o Plano Plurianual 2020-2023. Se você quiser... Muito obrigado. E, de novo, a Renata é a moça que faz o tempo desaparecer. 10 minutos parece 1 minuto. Muito obrigada, senador. Se você quiser rever este programa, assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer uma crítica ou sugestão, liga pra gente. O telefone é 0800 61 22 11, a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.